Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. As Mil e Uma Noites. Continuação da história do adormecido despertado. O califa achou a ideia de Abu Hassan muito interessante e, como nascera para as aventuras extraordinárias, originou-lhe o desejo de divertir-se. "O vosso desejo me agrada", disse o califa, "tanto mais que vejo que nasce de um coração reto e de um homem que não permite que a malícia dos maus fique isenta de punição. Terei muito prazer em vê-la efetuada, e talvez não seja impossível isso, como imaginais. Estou certo de que o califa se despojaria de boa vontade do seu poder por 24 horas, a favor da vossa pessoa, se fosse informado da vossa boa intenção e do bom uso que dele faríeis. Embora mercador estrangeiro, não deixo de gozar de prestígio." "Vejo", respondeu Abu Hassan, "que vos rides da minha louca imaginação." E o califa também se riria se soubesse da extravagância. O que seria possível é que dele se informasse do comportamento do imã e dos seus conselheiros e os mandasse castigar. "Não me rio de vós", disse o califa. "Deus me livre de ideia tão insensata com respeito a vós, que tão bem me tratastes, apesar de eu não passar de um desconhecido." E asseguro-vos que o próprio califa não se riria. Mas deixemos as palavras. Não está longe da meia-noite e convém que repousemos. "Ponhamos, então, fim à nossa conversação", disse Abu Hassan. "Não quero impedir o vosso repouso, mas como ainda resta vinho na garrafa, podemos esvaziá-la, se concordares, após o que iremos nos deitar. A única coisa que vos recomendo é que, ao sairdes amanhã cedo, no caso de eu ainda estar dormindo, não deixeis a porta aberta." O califa prometeu satisfazer fielmente o pedido. Enquanto Abu Hassan falava, o califa apoderara-se da garrafa e das 2 taças e serviu-se primeiro, dizendo a Abu Hassan que o fazia para agradecer-lhe. Quando terminou, lançou habilmente na taça de Abu Hassan um pó que trazia sempre consigo e verteu por cima o resto do vinho. Apresentando-a a Abu Hassan, disse-lhe: "Destes-vos o trabalho de servir-me vinho durante toda a noite. Quero, pois, servir-vos pela última vez. Rogo-vos aceitar esta taça e beber." Abu Hassan pegou a taça e, para demonstrar ao hóspede com que prazer recebia a honra que lhe era feita, bebeu o conteúdo quase de um gole. Apenas repôs a taça sobre a mesa. O pó surtiu efeito. Apoderou-se dele um profundo torpor e a cabeça caiu-lhe quase sobre os joelhos. O califa não pôde deixar de rir. O escravo que o seguira voltara à sala depois de ter comido, e lá se achava há tempos, à espera de ordens. "Coloca este homem sobre teus ombros", ordenou-lhe o califa. "Mas cuida bem de marcar o lugar da casa, para que possas trazê-lo de novo quando eu mandar." O califa
seguido do escravo carregando sobre os ombros Abu Hassan, abandonou a casa, sem fechar a porta, como lhe pedira Abu Hassan, e fê-lo de propósito. Chegando ao palácio, entrou por uma porta secreta, sempre seguido do escravo, até o seu aposento, onde o aguardavam todos os oficiais de câmara. Despe este homem, ordenou-lhes ele, e metei-o no meu leito. Dar-vos-ei em seguida as minhas instruções. Os oficiais despiram Abu Hassan, vestiram-lhe a roupa noturna do califa e deitaram-no. Ninguém ainda havia deitado no palácio. O califa mandou chamar os demais dignitários e as damas, e quando os viu reunidos, disse-lhes: quero que os que assistem ao meu despertar estejam aqui amanhã de manhã, ao lado deste homem deitado no meu leito, e que cada um proceda com ele quando despertar, como faz exatamente comigo. Quero também que tenham para com ele as mesmas considerações que se tem por mim, e que seja obedecido em tudo o que ordenar. Nada lhe será recusado e não será contrariado. Em todas as ocasiões em que for preciso falar-lhe ou responder-lhe, será sempre tratado de comentador dos crentes. Numa palavra, exijo que vos esqueçais da minha pessoa enquanto estiverdes ao seu lado, como se ele fosse realmente aquilo que sou, califa e comendador dos crentes. Sobretudo, que ninguém se contradiga. Os oficiais e as damas, compreendendo que o califa pretendia divertir-se, responderam apenas com uma profunda reverência e imediatamente se prepararam para contribuir e para desempenhar bem o papel de que haviam sido incumbidos. Entrando no palácio, o califa mandara o primeiro oficial que havia encontrado chamar o grão-vizir Jafar, e Jafar acabava de chegar. O califa disse-lhe: Jafar, mandei-te chamar para que não te assustes amanhã, ao entrar para a audiência, com este homem deitado agora no meu leito, ocupando o trono, com as vestes de cerimônia. Aproxima-te dele com o respeito que sempre me tens, e trata-o de comendador dos crentes. Escuta e executa prontamente tudo que ele te ordenar, como se tratasse de ordens minhas. Não deixará de ser liberal, e o encarregará da distribuição de presentes. Faze tudo quando ele ordenar, mesmo que seja preciso esvaziar os meus cofres. Lembra-te mais de advertir os meus emires, guardas e demais oficiais do meu palácio, que lhe prestem amanhã na audiência pública as mesmas honras que estão acostumados a prestar a mim, e de dissimular bem, para que ele nada possa perceber que possa perturbar o meu divertimento. Vai, retira-te, nada mais tenho de ordenar-te. Quando o grão-vizir se retirou, o califa passou para outro aposento e, deitando-se, deu a Mesrur, chefe dos eunucos, as ordens que este devia executar, para que tudo resultasse como ele queria. Satisfazendo o desejo de Abu Hassan e vendo como ele empregaria o poder e a autoridade de califa durante o tempo desejado. Sobretudo, ordenou-lhe que não deixasse de despertá-lo à hora habitual e antes de Abu Hassan, pois queria estar presente. Mesrur não deixou de despertar o califa na hora determinada.
Quando o soberano entrou no quarto em que Abu Hassan dormia, postou-se num pequeno tablado fechado, de onde podia, através de uma cortina, assistir à cena. Todos os oficiais e damas entraram ao mesmo tempo, colocando-se cada um no seu lugar habitual, segundo a dignidade e em silêncio, como se realmente fossem ver o despertar do califa. Estando o dia a aparecer, e por conseguinte na hora da prece do nascer do sol, o oficial mais próximo da cabeceira, do leito, aproximou do nariz de Abu Hassan uma pequena esponja embebida em vinagre. Abu Hassan espirrou imediatamente, voltando a cabeça e sem abrir os olhos. Com um esforço, lançou um pouco de pituíta, imediatamente recolhida numa baciazinha de ouro, para impedir que, caindo sobre o tapete, o estragasse. Era o efeito do pó que o califa o fizera ingerir. Quando, em mais ou menos tempo, de acordo com a dose, ele deixa de causar o entorpecimento. Recolocando a cabeça sobre o travesseiro, Abu Hassan abriu os olhos e, à medida que lhe permitia a pouca luz do dia, viu-se no meio de um enorme quarto, magnífico e soberbamente mobiliado, com um forro ornado de figuras e arabescos, grandes vasos de ouro maciço, reposteiros e um tapete de ouro e seda. Rodeavam-no jovens mulheres, várias empunhando diferentes espécies de instrumentos de música, prontas para tocar, todas extremamente formosas. Eunucos negros ricamente trajados e de pé, relanceando os olhos pela coberta do leito, notou Abu Hassan que era de rendado de ouro sobre fundo vermelho, ornada de pérolas e diamantes. Perto do leito havia um traje do mesmo pano e com o mesmo ornato. Ao lado, sobre uma almofada, um gorro de califa. Diante de objetos tão luxuosos, Abu Hassan sentiu-se presa de um espanto e de uma confusão inexprimíveis. Olhava tudo como se estivesse sonhando um sonho tão verdadeiro que o assustava. Bem, disse para si mesmo, eis-me califa. Mas acrescentou um pouco depois, convém que eu não me iluda, é um sonho, efeito do desejo, sobre o qual conversei ontem com o meu hóspede, e tornou a cerrar os olhos como para dormir novamente. Ao mesmo tempo, um eunuco se aproximou. Comendador dos crentes, disse-lhe respeitosamente, não volteis a dormir, é tempo de vos levantardes para a prece, pois a aurora começa a surgir. Aquelas palavras que causaram muita surpresa em Abu Hassan, este repetiu, estarei acordado ou dormindo? Não, evidentemente estou dormindo. Continuou sempre de olhos fechados. Não posso duvidar. Comendador dos crentes, disse outra vez o eunuco, que viu não dar ele sinais de querer se levantar. Permitireis que vos repita que é tempo de vos levantardes, a menos que desejeis deixar passar a hora da prece da manhã. O sol está prestes a despontar, e vós não estáis habituado a faltar. Enganei-me, disse imediatamente Abu Hassan. Não estou dormindo, estou acordado. Os que dormem não ouvem, e eu estou ouvindo alguém me falar. Abriu então os olhos, e como já era dia, viu
distintamente tudo quanto não percebera muito confusamente. Pôs-se a sentar sorridente, como homem cheio de alegria de se ver em posição superior à sua. E o califa, que o observava sem ser visto, penetrou-lhe o pensamento com grande prazer. As jovens mulheres do palácio prostraram-se de rosto contra o chão diante de Abu Hassan, e as que empunhavam instrumentos de música lhe deram bom dia com um concerto de flautas suaves, oboés e outros instrumentos harmoniosos, o que o deixou em êxtase, de maneira que não sabia onde estava e já não mais se dominava. Voltou, no entanto, à sua primeira ideia, duvidando ainda da realidade de tudo quanto via e ouvia. Levou as mãos aos olhos e, abaixando a cabeça, disse: Que significa tudo isso? Onde estou? O que me sucedeu? De quem é este palácio? O que significam estes eunucos, estes oficiais, estas criaturas tão lindas e estas tocadoras que tanto me enfeitiçam? Será possível não poder eu distinguir se estou sonhando ou se estou acordado? E tirando as mãos de cima dos olhos, tornou a abri-los. Depois, levantando a cabeça, viu que o sol já enviava os seus primeiros raios através das janelas. Naquele momento, Mesrur, chefe dos eunucos, entrando, prostrou-se profundamente diante de Abu Hassan e disse-lhe, ao se erguer: Comendador dos crentes, permitireis que eu vos diga que não tendes o hábito de levantar-vos tão tarde e que já deixastes passar a hora da prece, a não ser que tenhais passado péssima noite e vos acheis indisposto. Só vos resta tempo para subir ao trono e dirigir o conselho. Os generais dos vossos exércitos, os governadores das vossas províncias, só aguardam um instante em que se lhes abram as portas da sala do conselho. As palavras de Mesrur, Abu Hassan quase se convenceu de que não estava sonhando, mas confundiu-o a incerteza sobre o que devia fazer. Finalmente, fitou os olhos em Mesrur e, em tom bem sério: A quem falais? Perguntou-lhe: E quem é que chamas de comendador dos crentes? Vós que eu não conheço, certamente me tomais por outra pessoa. Qualquer homem que não Mesrur ficaria desconcertado com a pergunta de Abu Hassan, mas, instruído pelo califa, desempenhou magnificamente o seu papel. Meu respeitável senhor e amo, disse ele, falais-me assim hoje para experimentar-me com certeza. Não sois o comendador dos crentes, o monarca do mundo, de oriente a ocidente, e o vigário na terra do profeta, enviado por Deus, Senhor dos mundos, terrestre e celeste. Mesrur, vosso dedicado servo, não o esqueceu depois de tantos anos, que tem a honra e a ventura de prestar as suas homenagens e os seus serviços. Ele se julgaria o mais desventurado dos homens se tivesse incorrido na vossa desgraça. Ele vos suplica, pois, humildemente, ter a bondade de tranquilizá-lo. Prefere crer que um sonho fastidioso vos perturbou o repouso durante a noite. Abu Hassan, aquelas palavras de Mesrur, desatou em tão clamorosa risada que caiu sobre o travesseiro do leito, com grande alegria do califa, que também teria gargalhado, se não temesse por fim
logo no começo, a interessante cena. Abu Hassan, após rir-se por muito tempo, tornou a sentar-se e, dirigindo-se a um pequeno eunuco negro, como Mesrur, disse-lhe: Escuta, dize-me quem sou. Senhor, respondeu o eunuco com modéstia, sois o comendador dos crentes e o vigário na terra do Senhor dos dois mundos. És um mentiroso, respondeu Abu Hassan. Abu Hassan chamou em seguida uma das mulheres mais próximas. Aproximai-vos, formosa, disse-lhe, estendendo a mão. Mordei a ponta do meu dedo, para que eu veja se estou dormindo ou se estou acordado. A dama, que sabia estar o califa presenciando tudo que se desenrolava no quarto, alegrou-se por poder mostrar do que era capaz quando se tratava de diverti-lo. Aproximando-se, pois, de Abu Hassan, com toda a seriedade e apertando levemente entre os dentes a ponta do dedo que lhe fora estendido, fê-lo sentir pequena dor. Retirando apressadamente a mão, não estou dormindo, disse imediatamente Abu Hassan. Não estou dormindo certamente. Por que milagre me tornei califa numa noite? Eis a coisa mais maravilhosa e surpreendente do mundo. Em seguida, dirigindo-se à mesma dama, não me oculteis a verdade, disse-lhe. Suplico-vos, pela proteção de Deus, em quem, como eu, confiais. É verdade que eu sou o comendador dos crentes? É tão verdade, respondeu-lhe ela, que sois o comendador dos crentes, que muito nos surpreende quererdes dar-nos a entender que não o sois. Sois mentirosa, respondeu Abu Hassan. Pois então, não hei de saber quem sou? O chefe dos eunucos, percebendo que Abu Hassan desejava se levantar, apresentou-lhe a mão e ajudou-o a sair do leito. Mal se viu de pé, todo o quarto ecoou a saudação que os oficiais e as damas lhe dirigiram ao mesmo tempo. Comendador dos crentes, que Deus vos dê um bom dia. Ah, céus, que maravilha! Exclamou Abu Hassan. Era eu ontem de noite, Abu Hassan, e hoje de manhã sou o comendador dos crentes. Não compreendo absolutamente mudança tão rápida e surpreendente. Os oficiais, incumbidos de o vestirem, desempenharam-se com presteza e, quando terminaram, abriram alas com os demais dignitários e as damas para darem passagem a Mesrur, seguido de Abu Hassan. Corrida a cortina, foi a porta aberta por um guarda. Mesrur entrou na sala do conselho e caminhou, ainda diante dele, até o pé do trono, onde se deteve para o ajudar a subir, pegando-o por um lado sob o ombro, enquanto outro oficial se encarregava do ombro oposto. Abu Hassan sentou-se sob as aclamações dos guardas, que lhe desejaram toda ventura e prosperidade, e voltando-se para a direita e para a esquerda, viu ele os oficiais da guarda, enfileirados em esplêndida ordem. Entretanto, o califa, que abandonara o canto em que se ocultara no momento em que Abu Hassan entrara na sala do conselho, rumou para outro, de onde podia ver e ouvir tudo o que se passava quando o grão-vizir presidia o conselho, por estar ele impedido por alguma indisposição. O que lhe agradou de início foi ver que Abu Hassan, no trono, assumia a mesma gravidade. O grão-vizir
que acabava de chegar, prostrou-se diante do trono. Em seguida, levantou-se e, dirigindo-se a Abu Hassan, disse-lhe: Comendador dos crentes, Deus vos cumule dos seus favores nesta vida, vos receba no seu paraíso na outra, e precipite os vossos inimigos nas chamas do inferno. Abu Hassan, após tudo o que lhe sucedera desde o instante em que despertara e o que acabava de ouvir da boca do grão-vizir, não duvidou de que era o califa, como sempre havia desejado. Assim, sem examinar como ou por que acaso uma mudança de sorte tão inesperada se realizara, tomou imediatamente a resolução de exercer o poder de que estava investido. Por conseguinte, perguntou ao grão-vizir, olhando-o com gravidade, se tinha alguma coisa para lhe dizer. Comendador dos crentes, respondeu o grão-vizir, os emires, os vizires e os demais oficiais que têm assento no Conselho Real estão à porta e só aguardam o momento em que vós lhes permitais entrar e apresentar-vos os devidos respeitos. Abu Hassan ordenou que fosse aberta a porta, e o grão-vizir, voltando-se para o chefe dos guardas, disse-lhe: Chefe dos guardas, o comendador dos crentes vos ordena cumprir o vosso dever. Ao mesmo tempo que se abriu a porta, os emires e os principais dignatários da corte, todos em trajes de cerimônia, entraram em ordem, caminharam até os pés do trono e prestaram as devidas homenagens a Abu Hassan, cada um de acordo com a sua dignidade, de joelho no chão e testa sobre o tapete, como se estivessem realmente diante do califa, e o saudaram, dando-lhe o título de comendador dos crentes, segundo as instruções dadas pelo grão-vizir. Em seguida, cada um ocupou seu lugar. Quando a cerimônia terminou, reinou um grande silêncio. O grão-vizir, então, sempre de pé diante do trono, começou a expor o seu relatório sobre vários assuntos. Tratava-se, na verdade, de assuntos comuns e de pouca importância. Abu Hassan, no entanto, fez-se admirar pelo próprio califa. Com efeito, não se atrapalhou em nenhum ponto. Pronunciou-se com exatidão sobre todos os pontos, conforme lhe ensinava o bom senso, quer se tratasse de conceber ou de rejeitar o que lhe era pedido. Antes que o grão-vizir terminasse o seu relatório, Abu Hassan notou o chefe de polícia, que conhecia de vista, sentado no seu posto. Esperai um momento, disse ao grão-vizir, interrompendo-o. Tenho uma ordem urgente para o chefe de polícia. Este, que tinha os olhos fitos em Abu Hassan e que percebeu estar Abu Hassan a olhá-lo de modo particular, ouvindo-se nomear, levantou-se imediatamente e se aproximou com gravidade do trono, a cujos pés se prostrou com o rosto contra o chão. Chefe de polícia, disse-lhe Abu Hassan, após ele ter se levantado, ide imediatamente a tal bairro, na rua que vos indico. Há uma mesquita onde encontrareis o imã e 4 anciães de barba branca. Prendei-os e mandai aplicar a cada um dos 4 anciães 100 bastonadas de nervo de boi e 400 no imã. Depois mandai-os montar em camelos, vestidos de andrajos e de rosto voltado para a cauda dos animais. Fazei-os atravessar todos os bairros da cidade, precedidos por um arauto.
que em altos brados dirá as seguintes palavras: Eis o castigo aos que se intrometem em negócios que não lhes dizem respeito e que tratam de lançar a discórdia nas famílias de seus vizinhos e causar-lhes todo o mal de que são capazes. A minha intenção é ainda que os obrigueis a mudar de bairro, com a proibição de tornar a pôr os pés no de onde forem expulsos, enquanto o vosso lugar-tenente os levar ao passeio, que vos expliquei, voltareis para dar-me conta da execução das minhas ordens. O chefe de polícia colocou a mão sobre a cabeça para dar a entender que executaria a ordem recebida, sob pena de ser morto. Pela segunda vez prostrou-se diante do trono e, após erguer-se, retirou-se. Espero que esta leitura tenha trazido calma. Se quiser continuar comigo em outras histórias, o canal está aqui.